pelo que você tá me descrevendo, ele não é então confiável, né? Tipo, as informações que eu tô... Nada é confiável. De fato, nada é confiável em termos de tecnologia. Talvez o que a gente possa pensar é que ele faz exatamente o que a gente faz quando é criança. Que a gente começa a usar termos inadequados, né? Enfim. E aí a gente vai sendo submetido a regras. Até talvez na infância a gente talvez produzisse verbos irregulares que são corretos, mas que alguém corrigisse. Por exemplo, descobrido. Aí alguém fala, não, é descoberto. Ou então sequências de frases que a gente ouvia, né? A gente tá fazendo associações e tal, e tem alguém lá... E a gente vai sendo condicionado a determinadas construções, a determinadas sintaxes, que a gente vai sempre reproduzir em determinados contextos, né? E que, assim, quando a gente erra, gera um constrangimento. Entra até a questão psicológica aí. Então, por exemplo, em casos de muito nervoso, isso já aconteceu comigo, eu já desejei feliz aniversário em velório. Então... Que são justamente as falhas que ocorrem nas versões antigas, né? Falar parabéns. Eu acho que foi até realmente que aconteceu, foi parabéns. Porque são códigos que a gente precisa ir sendo calibrados, né, socialmente. A mesma coisa acontece quando você tá no restaurante e aí a pessoa serve você e fala assim, bom apetite, você fala pra você também. Pra você porque também. Nós somos condicionados a... E aí o cara começa a almoçar junto com você. Você convidou ele. Situação extremamente constrangedora. É muito parecido. Acho que o entregador é pior, hein? Se o cara manda, bom apetite, você também, já entra, né, e já começa a tocar aquele dia. E aí você começa a namorar e de repente você tá num relacionamento de 1 ano com um cara do iFood que você nem conhece direito. Sabe nem o nome, né? E o que acontece? É muito similar, então, ao próprio que a criança faz, né? Então, quando a gente pensa isso também até em termos linguísticos, é algo que a gente vê muito na sufixação de palavras, né? Por exemplo, sincronizar, né? Que tem gente que realiza sincronismo, sincronicidade, sincronia, sincronização. Enfim, o que a inteligência artificial faz é monitorar, né, em um volume muito grande de dados como essas informações, né, ou essas palavras, né, vão sendo concatenadas, esses dados vão sendo concatenados e reproduz um determinado contexto mais próximo com o que foi solicitado. Por exemplo, você pede uma receita de risoto, ela vai consultar talvez um monte de receitas de risoto e vai organizar talvez aquilo estatisticamente numa questão ali de frequência, né, ela vai te dar o risoto que mais apareceu corpo de aprendizado dela. Aí você vai ter que especificar, ela vai falar assim, eu quero um risoto, vai fazer um risoto de camarão. Você fala assim, não, eu não quero risoto de camarão porque eu sou alérgico, eu quero risoto de cogumelo. E aí isso vai, de alguma maneira, primando ela, para usar um termo que os psicólogos adoram, a dar a resposta certa, né? E quanto mais você... Por isso é a grande sacada, tem gente que está vendendo o curso já de fazer pergunta pro chat GPT. Engenharia de prompt, né? Quanto mais você vai afunilando a sua requisição, a inteligência artificial, mas ela também vai afunilando lá o corpus que ela vai consultando para te fornecer essa informação. Mas isso é basicamente como o sistema de pesquisa do Google funciona também, né? Se você pesquisar planta, vai aparecer qualquer coisa para você, mas se você pesquisar planta com princípio ativo, não sei o que, que tem cor tal, ele vai te dar provavelmente, se você pesquisar bem especificamente, vai te dar o que você quer, né? Eu acho que aí vem minha primeira pergunta. Qual a possibilidade dessas inteligências de texto acabarem suplantando os mecanismos de busca? Porque assim... o Bing já era isso, né? Porque assim, quando você vai fazer uma busca no Google, mesmo que você use aspas, ou mesmo que você faça ali uma busca competente, né, ali, você saiba fazer a busca, sei lá, as 3 primeiras páginas vão ser relevantes, o resto é bem distante, acaba sendo cada vez mais distante. E no Google a gente tem a questão do posicionamento, né, da hierarquia. Do Search Engine Optimization. Exatamente, né, do SEO, né, que vai ali, eu esqueci o nome, tem um termo para isso, da hierarquia. Search Engine Optimization. Não, mas tem um termo no Tupiniquim. Eu não esqueci o nome. Mas otimização de mecanismo de busca. É em Tupi-Guarani, cara, você não tá entendendo. É o posicionamento, ranqueamento. Então, assim, a informação que vai chegar pra você... Ranqueamento é anglicanismo. Mas não é um termo em português, como o Davi supôs que era. Cara, é tão difícil. Infelizmente você se contradisse aí no seu slide, cara. Obrigado. Toca o sino. Plim. Essa é a pergunta mais difícil de toda a história de 2 episódios. Não, mas assim, quando você vai fazer uma pesquisa no Google, Fez você a fila acaba do pão. chegando... Oi? A fila do pão.
fila ranqueamento. Qual é a posição na fila do pão dessa... Sim, não chega o que é mais importante do que em relação ao que você perguntou. Chega o que foi mais competente em relação ao ranqueamento, acesso, confiabilidade, SEO, tudo isso. Então, assim, hoje numa questão objetiva de resultado, o mecanismo do Google é um mecanismo pouco competente pro usuário da busca, né? Até porque o objetivo é outro, né? O objetivo é expor propagandas, enfim... Então, eu vi muita gente dizendo que essas inteligências tipo o ChatGPT estariam substituindo ferramentas de busca por causa disso. Porque o Google, por exemplo, as primeiras coisas que aparecem são anúncios. No ChatGPT, por enquanto, não tem isso. Mas... Porra, né? Todo mundo vive. Mas é uma questão de tempo, né? Esse modelo de negócio do Google já tem mais de um século. Começou no jornal lá, né? De você... Onde o usuário não paga e quem paga é o anunciante. É o anunciante. Se a gente vê, o próprio Google está patinando nisso, né? O Google, que sempre se manifestou assim muito à frente nessa questão de inteligência artificial, simplesmente... A inteligência deles é meio evaneceu, ruimzinha, né? A gente já tem Bing, que era comédia quando saiu o Bing para concorrer com o Google, né, era visto quase como piada. ChatGPT saiu à frente de todo mundo. E cadê o Google? Cadê a Meta também nisso tudo, né? Meta, que publicou agora, estava investindo em metaverso, eles publicou um documento que não menciona metaverso. Eles